de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, amém? Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe aqueles que se colocaram à disposição de vir cultuar ao nosso Senhor Jesus, que Deus o recompense abundantemente mais em nome de Jesus. Todos acharam? Tiago capítulo 2, dá um tempinho para você localizar, você que vai acompanhar no Data Show. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, amém, irmãos? Glória a Deus. Vou esperar que tenha irmã localizando ali ainda. Deus é maravilhoso. Tivemos um culto, enquanto você vai localizando, Tiago capítulo 2, 14 a 26, tivemos quinta-feira um culto abençoado, uma palavra abençoada para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, e eu não tenho dúvida que vidas foram edificadas através daquela palavra de quinta-feira, e hoje não será diferente em nome de Jesus, amém, queridos? Amém? Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser, todos acharam? Amém? Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão, uma irmã estiver necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver, fala assim mesmo, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crê que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas o homem insensato quer ser convencido de que a fé sem obra é inútil. O homem insensato quer ser convencido que a fé sem obra é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé, deixa gravado aqui, não tira daqui, tá, Fer? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está. Feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado por este domingo maravilhoso que o Senhor vai nos proporcionar. Obrigado pela graça bendita, pela graça santa. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor Jesus. Eu não tenho nada de bom para oferecer a este povo, Deus, mas o Senhor tem toda a palavra perfeita. Eu não posso acrescentar fé sobre a vida deles, mas o Senhor pode fazer que todos nós juntos possamos sairmos daqui transbordando da presença e da glória do Senhor Jesus Cristo. Que todo e qualquer mal seja repreendido, todo e qualquer mal seja dissipado pelo poder da sua glória, mas que a nossa mente seja levada cativa neste momento, que nenhuma falta de atenção neste momento, Pai, seja atribuída sobre este homem, sobre esta mulher, mas que teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Fala assim comigo, Espírito Santo, seja bem-vindo, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Irmãos, irmãs, preste bem atenção. Quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, antes de entrarmos na pregação, deixa eu ler mais uma vez para gravar no seu coração, para que a palavra seja enxertada, como Tiago diz. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito de nós entendemos que quando nós se rendemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós achamos que Cristo vai realmente fazer tudo por nós. Mas tem algo que eu sempre tenho mencionado dentro das minhas pregações na direção do Espírito Santo: Deus não vai fazer por nós aquilo que Deus já confiou a nós.
Deus não é um pai que mima filho, Deus é um pai que ensina o filho, amém? Grava no seu coração, Deus não é um pai que mima filho, Deus é um pai, Jonas, que ensina filhos. Então muitas das vezes nós incomodamos para você entender Deus através das orações, mas através daquilo que Deus já confiou para nós fazermos, e nós continuamos incomodando quem? Deus. Só que Deus já falou, eu já te dei poder, eu já te dei autoridade, já te dei autonomia, já te dei capacidade, já ensinei através da palavra para você entender, eu já ensinei através da palavra como você deve viver, como você deve se portar, como você deve se vestir, como você deve tratar do marido, como você deve tratar da esposa, como você deve tratar dos filhos, como você deve administrar a finança, quer dizer, tudo através da palavra de Deus, Deus já deixou revelado para nós, sim ou não? Se você discordar, você pode falar, eu discordo, pastor, aí eu vou ter que mostrar para você na Bíblia onde Deus fala, porque aquilo que Deus confiou a nós, Deus não vai fazer por nós. Para refrescar a nossa mente, é melhor obedecer do que? Fala sem medo para o diabo ficar com medo de você. É melhor obedecer do que, Giane? Sacrificar. Então Deus fala para nós essa manhã através dessa palavra começando, ó, eu já deixei revelado, já deixei decretado e sentenciado. Cabe a vocês executar a minha palavra, cabe a vocês executar a minha ordem, cabe a vocês caminhar pela fé, cabe a vocês a viver cada dia como se fosse o último, porque ninguém sabe se o dia de amanhã virá à existência. Então através da palavra, Deus decretou para o seu povo, eu quero assim que vocês vivam, eu quero assim que vocês se portem, eu quero que vocês vivam pela fé, porque assim como um corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E quando Tiago fala, esse Tiago é irmão de Jesus, e quando Tiago fala, pastor, mas espera um pouquinho, nós não somos justificados pelas obras, quem já leu diga amém. Só que a fé que habita em nós gera obras do Espírito Santo de Deus. Sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é salvo pela obra para que ninguém se glorie. Só que o Espírito Santo, quando se apodera de um homem e de uma mulher, a presença de Deus vai gerar obras para quem? Para a glória do Senhor Jesus. Pastor, não entendi ainda que obra é essa, vou refrescar a nossa mente. Quando um homem e uma mulher é tocado pelo Espírito Santo, Deus transforma de dentro para fora. Foi uma característica que vou fazer menção da Fabíola, não é para elogiar ela, porque é a glória de Deus, mas como ela mencionou aqui, ela se sentiu incomodada de omitir de quem? De mim. Você acha que no âmbito espiritual isso atribui algo ou não? No espiritual, sim ou não? Fala sem medo, irmão, sim ou não? Sim. Ela poderia ter escondido do bobo do marido, do bobo da esposa, mas nada pode ser escondido dos olhos de Deus. Porque quando Deus falou, deixará o seu pai e a sua mãe, ambos se tornarão um único só corpo, um único só espírito, Deus estava falando, vocês são um só em dois, a minha presença vai habitar em vocês. Talvez uma mentirinha simples e pequena, pode ser para você nada, mas pode ser um estupim para o diabo começar a trabalhar sobre a vossa vida. E isso é característica de pessoas que têm o quê? Fé. Porque aonde habita a fé, habita a presença do Espírito Santo de Deus. Mas aonde não habita a presença do Espírito Santo de Deus, habita a obra da carne. Não entendi, a obra da carne é, prepara para receber, mentira. Quem é o pai da mentira? Diga, igreja. Quem? Diabo. Não carrega a culpa dos outros não, irmãos. Pega do céu. Não queira carregar a culpa dos outros não. Se ligar, fala que eu não estou. Não, se ligar aqui, eu vou falar que você está. Ah, irmão, não fala que eu estou. Não fala que não estou em casa não. Não, se atender, entra. Queira carregar a culpa, a mentira dos outros. Queira carregar o fardo dos outros através da mentira, através da culpa, através do engano. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer num culto de Santa Ceia, num culto também da família, porque é o povo de Deus. Deus quer que a sua igreja viva com a presença do quê? Da fé. Aonde habita a fé, não há engano, não há erro, não há desespero, mas há a presença e o conforto e o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Só que essa chamada, pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta, é aquilo que nós vamos trabalhar nessa manhã. Como nós lemos Tiago capítulo 2, verso 14 a 26. Tiago vai dar uma chamada para nós essa manhã, amém? Amém? Posso falar ou não? Tiago vai dar uma chamada para a nossa vida nesta manhã.
E essa palavra que eu tenho para vocês, ela vale mais do que prata e ouro. Ela tem o poder de transformar a nossa vida, transformar a vossa família. Todo culto que você entra e todo culto que você sai, Deus ministra sobre o seu coração. Mas cabe a nós escutar a voz de Deus ou falar: não quero levar isso, irmão Lucineide, para a minha vida. O que o pastor não me interessa, não pregou sobre prata, não pregou sobre ouro, não me interessa, eu não quero isso, pastor. O que eu quero é solução para o meu problema. E muitas das vezes nós temos se preocupado com aquilo que a traça e a ferrugem vão roubar e destruir, e deixado de cada dia mais buscar que Deus acrescente o que? Diga, fé sobre a nossa vida. Porque se vós não tem fé, vós é um morto vivo. Porque sem fé é impossível agradar. O crente sabe. Só falta, diga, praticar. Só falta, eu me incluo, só falta praticar. E sabe qual é o lindo que eu acho? Que Deus zela pela palavra dele. A palavra não é falar esse dia com a minha esposa: amor, mas por que Deus tem pessoas assim, assim, assado? Eu falei: não, amor, Deus zela pela palavra dele. O camarada pode estar torto, quebrado, estrupiado, mas esse qual é o dono da palavra, esse é perfeito e santo e zela pela sua palavra. Zela pela sua palavra. Então vivemos uma geração que fala muito de fé, mas demonstra pouca prática. Fabíola mencionou sobre discípulo. Olha como é que é lindo, discípulo. João 8,32 vai dizer, irmã Silei: se vós conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Diga, Jesus. Quem liberta? Jesus. Porém, você conheceu a verdade vos libertará. Porém, se vós permaneceres na minha palavra. O que é a palavra? Diga, Cristo. O que é Cristo? É o centro. O que é o centro? É a bússola. O que é a bússola? É a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Então, quando nós conhecemos Cristo, Cristo liberta de dentro para fora. Não se iluda com pessoas bem vestidas, bem bonitas, bem cheirosas, com um sorriso no rosto, bem perfumada. Não, não. Olhe para dentro do coração e veja de dentro para fora. Então vivemos uma geração que fala muito de fé, mas demonstra pouca prática. Há pessoas que dizem crer, mas a sua vida não revela a sua fé. Você conhece crente que fala que tem fé e serve a Deus, mas pela sua conduta ela não demonstra a fé que ela tem em Deus? Sim ou não? Isso é uma fé morta. Ela fala com os lábios, mas Deus vê o coração. E ela fala: eu sirvo um Deus poderoso, sou discípulo de Cristo, vou para o culto, hoje é domingo, hoje é quinta, hoje é quarta, tem oração, vou para o culto. Só que pela conduta e pela forma de se portar, você sabe que aquela pessoa não tem fé. Não é que ela não tenha fé, talvez um dia ela até teve fé, irmã Lourdes, mas o problema é que com o passar do tempo a fé esfriou, a fé acabou, a fé cessou. E fé morta é uma fé vazia, não cabe a nada, sem a presença de Deus, porque Deus continua ainda trazendo temor no coração do homem e da mulher, porque até os demônios estremece. Porque ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Por que Satanás crê e estremece? Porque Satanás sabe que quando Cristo decretou está consumado, a sentença dele foi decretada. E não é à toa que Tiago usa a palavra dentro do contexto dizendo que até os demônios, ele atribui a algo maligno, satânico, para dizer, até os demônios. Olha para você entender, queridos, até Satanás estremece diante da palavra de Deus, e você não vai estremecer. Por quê? Se até o mais ignorante do inferno, o diabo, estremece, por que o homem não vai estremecer diante da glória de Deus? Eis aí o que há de julgar os vivos e os mortos. Eis aí que pode transformar a sua família. Eis aí que pode impactar a sua história. Eis aí que pode salvar o seu filho. Eis aí que aquele que pode libertar de todo e qualquer cativeiro maligno. Se Deus pudesse falar para nós essa noite, Ele falaria: ei, se até Satanás, esse anjo caído, estremece diante da minha glória, por que vocês não estremecem? Por que vocês não tremem diante da minha palavra? Por que vocês não se reverenciam diante do meu reino, diante da minha palavra, diante do meu evangelho? Quem está entendendo? Então, irmãos, Tiago aqui, irmão do Senhor Jesus, escreve uma carta confrontando exatamente isso que eu falei: a fé sem obra é morta. Cristãos que falavam ter fé, mas não viviam de acordo com aquele que eles professavam, que eles criam.
Deixa eu dizer algo para você: a sua carteirinha de crente não vai te levar para o céu. A nossa carteirinha de crente não vai nos levar para o céu. Não vai. O teu tempo de cristão não vai te levar para o céu. Os vossos cabelinhos brancos na cabeça não quer dizer que você é mais crente do que o outro, ou mais tempo de crente. Isso não roga nada. O que roga para Deus é aquilo que Deus sonda no íntimo, no secreto, e aquilo que nós temos professado com os nossos lábios. Para melhorar, é aquilo que nós temos maquinado, como diz o pastor Cosmo. Faz tempo que ele não faz, graças a Deus, mas aquilo que ele faz. Como é que é? Aqui na cabecinha. Aquilo que maquina aqui dentro. A gente acha que Deus não sonda o coração e Deus não vê a nossa mente. Só que Deus é aquele Deus que ainda confronta e continua falando. Não mente, não faz errado, não engana, não passa para trás, não faz trambique, não tenta usurpar do benefício do outro, não usa de proveito, não tenta comprar o carro do irmão, meter a faca do irmão sabendo que vale tanto, você quer pagar tanto. Você é crente, você é nascido do Espírito. Não tenta, porque a fé do homem em Deus gera esse confronto dentro do seu ser. Eu não posso fazer, é errado, está errado, não posso. Vai contra o que o meu Deus ensina. Quem está entendendo? Então Tiago afirma, para prosseguirmos: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Ou seja, a fé não é um discurso, é demonstração verdadeira que gera a fé genuína. A fé viva produz frutos. Eu poderia atribuir os frutos do Espírito Santo para nós entendermos. Qual é? Alguém fala para mim qual é um dos frutos do Espírito Santo. Fala aí no meio. Um dos frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo, igreja? Amém. O diabo vai te matar, irmão. Quais são os frutos do Espírito Santo? Ah, não, irmão. Espera aí. Agora. Quais são os frutos do Espírito Santo? Um só um. Nem se for para errar, chuta. Ah, por isso que o diabo vai acabar com a sua família. Vai acabar, pode. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Vai acabar. Eu poderia encerrar aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mansidão, qual mais? Temperança. Não, mas o meu problema é esses que falaram, amém. Agora minha preocupação é com os que não falaram. Os que falaram, Deus, minha preocupação é com os que não falaram, entendeu? Irmãos, por que eu bato nisso? Talvez você está vendo essa pregação, você está falando assim: pastor, mas o senhor não está pulando, não está rodando. A pregação da palavra, ela é o que? Diga: ensino. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus deixou claro naquele deserto, fazendo a prova para a glória de Deus. Satanás, nem só de pão viverá o homem. Como é que Jesus venceu Satanás? Jesus podia usar da sua glória e da sua autonomia para exterminar Satanás naquele momento, mas Jesus, através da palavra que é ensino, sempre deixou, irmã Edna, exemplo para as nossas vidas e para os discípulos lá no passado. Satanás, nem só de pão viverá o homem. Para você entender, igreja, para você vencer as armadilhas de Satanás, é necessário que você viva a minha palavra. Como é que nós vamos vencer quando a armadilha chegar? Como é que você vai saber? Quando eu falo para você assim, irmão, vou pegar o exemplo da Fabiola. Eu não aguentei e não menti para o meu esposo, falei, Deus seja louvado. Se você olha e fala assim: vou mentir. Aí nem só de pão vive homem, mas da palavra. Não, mas espera um pouquinho, mas a palavra do meu Deus diz que eu não posso mentir. Então você chegou para aquela situação, a mentira que é a obra do diabo, você falou o quê? Satanás, mentira do inferno, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu não vou mentir para ele, eu não vou mentir para ela, cai por terra agora. Quem está entendendo? Então, depois a gente volta nesse dos frutos em nome de Jesus, amém, irmãos? Então a fé não é um discurso, é demonstração. Fé verdadeira gera atitude viva, e a fé verdadeira gera frutos. Irmãos, posso falar uma coisa para você com todo amor e carinho? Se eu quisesse que você fosse para o inferno, eu nem tocava nesse assunto. Vai você e a tua família para o inferno, pode dizer, misericórdia, pastor, se eu não quisesse chamar a tua atenção para isso. Mas o crente, pelo menos o básico,
O básico da Bíblia, que são versículos que todo mundo fala, todo mundo lê, ele tem que ter gravado no coração. A Bíblia nós carregamos, não é porque você tem uma obrigação para carregar a Bíblia. Se você chegar a um ponto de armazenar tudo isso na sua mente, você não precisa carregar a Bíblia, porque ela está gravada onde? Mas não é do jeito que você quis gravar, do jeito que Cristo revelou. Está gravada, pastor. É a mesma coisa quando você pergunta, nem só de pão viverá homem, mas de toda, imagina só, nem só de pão viverá homem, mas de toda a carne, a palavra. Aí você respondeu, Deus. Então você tem que saber, irmãos. São palavras, são versículos bíblicos que dão poder e autoridade pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque é a mesma coisa de você conversar com uma pessoa, não confunda, irmãos. Nunca vá conversar com uma pessoa que ela é mais inteligente do que você, e você achar que ela é soberba por falta de conhecimento que você não quer adquirir. É como Paulo disse, se você é preguiçoso, se você não quer trabalhar, você é preguiçoso, você também não coma. Então nunca vá conversar com uma pessoa que ela é mais inteligente que você. Por quê, pastor? Porque ela pode orar mais que você, ela pode estudar no geral para todos nós. Ela pode orar mais do que você, ela pode santificar mais do que você, ela pode estudar mais que você. Aí você queria criar orgulho para falar assim, a pessoa se acha, é soberba. Não é soberba. A diferença é que a pessoa se dedica diante de Deus mais do que você. Porque é isso que a fé leva. Sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos? Que quando eu me rendi, e eu sou o mais, para prosseguirmos, eu sou o mais miserável de todos. Quando eu me converti nos caminhos do Senhor, a primeira coisa que Deus me levou foi estudar a palavra de Deus e levar-me à vida de oração. A carteirinha de crente, sou melhor do que vocês? Não, sou a bolachinha podre do pão. Mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui falando do amor de Cristo e conduzindo o povo por essa terra do Egito que está aí fora. Você consegue contemplar a terra do Egito? Está aí. E Deus levantou Moisés entre as nações para conduzir, que são os dispenseiros, para conduzir o povo nessa caminhada. Sabe por quê? Porque se os dispenseiros de Cristo não conduzissem o povo nessa terra do Egito que a gente vive, Diácono Jorge, tem muito crente que saiu da terra do Egito, mas ele ainda quer voltar para o Egito. Então, se não tiver Moisés, homens de Deus no caminho, conduzindo o povo, para falar, não, o caminho é ali, não volta, não olha para trás não queira virar uma estátua de sal, olha para frente, porque o caminho é lá, vamos continuar, vamos marchar, vamos prosseguir, porque aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir sobre a nossa vida. Então a fé em Deus, você professar ser salvo pela graça, como eu disse, quando eu me converti nos caminhos do Senhor, irmãos, eu fui impactado pela glória de Deus. Está se achando, pastor? Não, você acha que isso é só para mim? Eu vou usar outro exemplo de uma pessoa que foi impactada, que eu admiro. Problema todo mundo tem? Eu tenho o exemplo da irmã Viviane, nora da irmã Clemaria. Aquela mulher foi impactada por Deus. Por mais problema que como a família diz, todo mundo tem, aquela mulher é testemunha viva que ela teve um encontro com Cristo. Por mais que tenha problema como nós temos no decorrer da nossa vida, porque eu consegui contemplar com o quê? Os meus olhos. O interesse de aprender o quê? A palavra. Só que a Bíblia é uma palavra perigosa, irmãos. Porque você pode lê-la e deixar o Espírito Santo te administrar, ou você pode ler e se tornar um fariseu, questionador. Não que você questionar seja errado, questione, mas você pode se tornar um julgador da palavra. E Deus não te chamou para ser julgador, Deus te chamou para ser um abençoador da palavra de Deus. Aí por que você acha que é só para fulano? Não, a palavra de Deus, o reino de Deus são para todos. Discípulos são para todos. Discípulo não é chamado para ficar sentado. Discípulo é chamado para servir. Servir como, pastor? Transbordando a obra do Espírito Santo através da vossa vida. O seu comércio é lugar de exaltar o nome de Deus. A sua empresa é lugar de exaltar o nome de Deus. O seu lar é lugar de exaltar o nome de Deus. A sua passeada, a caminhada é lugar para exaltar o nome de Deus. A fé que habita em você, que é o Espírito Santo, aonde quer que nós estejamos, é lugar para glorificar e exaltar o nome de Deus. É aí que nós temos que transbordar, porque nós não somos crentes somente aqui. E quando eu falo crente, não estou falando de você ser religioso. Eu estou falando da fé que transforma, que faz jorrar água de dentro para fora. Você vir no culto de quinta, quarta, domingo, isso não vai te levar para lugar nenhum. Querido, a placa da igreja, por mais que sejamos uma igreja e a palavra ensina, isso aqui não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar você para o céu é a sua regeneração diante da glória de Deus. Não estou entendendo ainda, pastor. A fé vai gerar obras. A obra do Espírito vai habitar em você.
Ah, pastor, mas Deus me aceita de qualquer jeito. Não, se Deus te aceitasse de qualquer jeito, Deus não precisava morrer por você na cruz do Calvário, irmã Pema. Precisava morrer? Não. Você acha que Deus ia ser tão bobo assim, ao ponto, se Deus não deixasse, misericórdia de Deus, se não deixasse decretado toda a palavra, para falar, eu posso, vou entregar minha, como eu falei quinta-feira, vou entregar minha família nas mãos do diabo mesmo, deixa o diabo fazer festa com eles têm que aprender. E você não prefere falar assim, eu vou entregar ele nas mãos de Deus e deixar Deus cuidar deles. Aí crente sem fé, desculpa, vai ter que falar. Aí crente sem fé, ele fala assim, vou entregar nas mãos, né, Diago? Eu vou entregar mesmo nas mãos do diabo. Deixa o diabo cuidar, deixa o Egito cuidar deles. É melhor do que estar na mão de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Muitas das vezes, porque talvez faltou fé sobre a sua vida. Mas não é que faltou fé sobre a sua vida, é porque na realidade você sempre quis que Deus fizesse tudo por você, e você nunca se colocou à prontidão para fazer aquilo que Deus já te confiou, já te orientou, já te ordenou. Amém? Amém? Coloca isso, pensa nisso, porque talvez você sempre quis incomodar a Deus, e Deus falou vindo do céu, quando Deus falou para os discípulos naquele barco, para você entender que eu não estou falando lorota aqui para encher teu saco, para você ir embora descansar. Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos ficaram com medo daquela tempestade. O que Jesus falou para aqueles discípulos quando eles estavam passando por aquela tempestade, meu Marli? Homens de pouca, depois do texto, e Jesus fala assim, até quando vocês irão me incomodar? O que Jesus falou para ele vindo do céu para vocês, você não vai pagar nada, é o que? Aquilo que eu já confiei para vocês, vocês têm que executar. Eu já coloquei fé sobre vocês através do Espírito Santo, vocês devem executar, amém? Então a carta de Tiago foi escrita aos cristãos judeus, espalhados entre as nações, que enfrentavam perseguições, pobreza e injustiça. Eles falavam sobre a fé, mas não cuidavam dos necessitados, não ajudavam o próximo e não viviam o evangelho na prática. Tiago estava exortando quem? A igreja. Eles pregavam a palavra, mas não demonstravam a fé. Através do que? Diga, atitude. Através da atitude. Então, Tiago vai dizer para eles, mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Olha que intimada, irmãos. Foi intimada, não foi, Carita? Mostra a sua fé, mostra a tua fé para mim pelas tuas obras, que eu te mostrarei as minhas obras, para você ver se eu tenho fé em Deus ou não. Por quê? Porque o povo estava vivendo do que? Aparência. E crente que vive de aparência, ele não vai herdar o reino dos céus. Porque a maior característica para você não sair daqui com dúvida nessa manhã de domingo é o que? Sois salvos pela graça, mas a graça que é o Espírito Santo de Deus que habita em você gera transformação de dentro para fora. Não entendi. O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que prostituía não prostitui mais, o que lesava não lesava mais, o que tirava antes fala, Deus, agora eu dou 3, 4 vezes mais para restituir tudo que eu levei em vão do que não era meu. O trapaceiro não trapaceia mais. Está conseguindo entender? Aí Pedro lá atrás, sem a presença do Espírito Santo, faz o quê? Eu não conheço Jesus, né, irmã Pema? Não, não conheço. Não, você conhece, você parece com ele. Não. O que faltava em Pedro? A presença do Espírito de Deus. Mas quando Pedro lá em Pentecoste é revestido com os discípulos, e depois eles começam a batizar pelo poder do nome de Jesus, e o Espírito Santo se apodera, agora aquele que negou Jesus lá atrás, está disposto a morrer por amor de Jesus. Isso é característica do quê? Diga, a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Então ele fala, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé não se transforma em ação, é apenas uma ideia morta. Uma fé sem vida, sem pulsação espiritual. A fé, ela nos impulsiona a falar de quem? Do amor de Deus. A fé nos leva a pulsionar a palavra
de Cristo. O ambiente é um trabalho onde nós nos reunimos para exaltar e glorificar ao nome de Deus. Isso é o que? A fé em Deus. Mas não é uma fé forçada, é uma fé porque a presença de Deus habita dentro de nós. Quem está entendendo? A fé verdadeira se manifesta em atitude. Já vamos prosseguir para o encerramento aqui. Abraão mostrou a sua fé quando levou o seu filho Isaque no quê? No altar. Quem se recorda que Deus pediu Isaque para Abraão? Sim ou não? Abraão, pastor, é loucura, é lá atrás. Não é loucura, é fé. Mas Abraão fez o quê? Por quê? Porque é melhor obedecer do que? Querido, se você vem para o culto, entra culto, sai culto, mas você não quer, não confunda ser religioso com obedecer a palavra. De religioso o inferno está cheio. Mas se você entra culto, sai culto, e nós não obedecemos a palavra de Deus, querido, algo está errado. Algo está errado. Raabe, a prostituta, mostrou a sua fé escondendo os espias. Obedecendo quem? A Deus. Porque é melhor obedecer do que? A fé. A fé em Deus nos leva o quê? A obedecer a palavra de Deus. Grave isso no seu coração. Se nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus, se nós professamos ser discípulos de Cristo, querido, nós seguimos a ordem daqueles que nos orienta. O macumbeiro vai para o terreiro dele, ele vai lá seguir o quê? A crença dele. Vai queimar galinha, vai para a cruzilhada, vai para o beco, vai para a cachoeira, vai para o cruzeiro das almas, vai acender vela, vai comprar santo, vai para a madrugada, vai. Não é à toa que a palavra já diz até que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não tem preguiça. Ele quer acabar com a sua vida, ele vai para a Mata Virgem, vai fazer um trabalho para acabar com a sua vida. Ele não tem tempo. O macumbeiro fala para ele, você precisa, isso é a fé no quê? Em Satanás, naquilo que ele está fazendo. Vamos se encontrar às 2 da manhã no cemitério, lá na cova rasa, lá para a gente fazer um trabalho. Aí quando vai ver, está quem lá? Está lá 2 horas. Mas o crente, para Deus, ele tem uma carreira, ele não tem coragem, ele não tem ousadia. Você consegue entender ou não? Porque a vossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças do mal. O diabo não quer que você avance no reino de Deus. O diabo não quer que nós avancemos no reino de Deus, que nós cresçamos no reino de Deus, que nós possamos divulgar a obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, ela acreditou que Deus de Israel agiu com coragem. A fé sem atitude é um corpo sem alma, não tem vida. A fé, grave no coração, sem atitude é um corpo sem alma, não tem vida. A fé viva se move. Move como, pastor? Age, obedece, serve e ama. Fala comigo. Age, obedece, serve e ama. Pastor, provem mais um versículo para mim. É como Jesus fala naquela parábola: o servo prudente é aquele que ouve a palavra e a, fala sem medo, e a pratica. Mas o servo imprudente é aquele que ouve a palavra e não a pratica. Quer dizer, o servo com fé é aquele que ouve a palavra e a fé. O servo que não tem fé é aquele que ouve a palavra e não. Ele entra no culto e Deus fala, perdoa. E ele fala, sem fé nenhuma ele fala, não perdoa. Ele entra no culto e Deus fala, você está desviadinho. E ele fala, não estou desviadinho não, estou crente, sou crente. Crente até o diabo é. Cristão é outra história. Amém, queridos? Último pontinho aqui. Então a fé sem obra é apenas aparência. Há muitos que confessam Jesus com lábios, mas negam com o seu comportamento. O seu lar, o nosso lar é a extensão do reino de Deus. Dizem, para você entender, Deus proverá, mas não ajuda quem está precisando do pão. Dizem, eu creio, mas não oram, não perdoam e não servem. Irmãos, Tiago vai fazer uma comparação assim, para a igreja. Graças a Deus aqui é diferente, em nome de Jesus.
estou passando necessidade, você pode me dar um copo de água? Ele fala que serve a Deus, mas ele fala assim: ixi, estou sem água, rapaz. Talvez ele passe na sua rua batendo palma, já falei algumas vezes isso. Ô, você tem um prato de comida para me dar? Tem um copo de leite para me dar? Ixi, não tenho. Cadê a fé? Porque é uma pessoa necessitada pedindo alimento. Só que você tem que colocar na sua cabeça que muitos receberam em casa o quê? Anjos, o próprio Senhor. E ele vai fazer a comparação. Como é que você pode ver uma pessoa passando necessidade, dificuldade, que chega para você e fala assim: eu estou com frio, Giane, eu estou com frio. E você fala: fica tranquila, irmã, vamos orar, Deus vai te aquecer. Como é que aquece? Como é que a gente precisa? Espera um pouquinho, vou providenciar uma coberta para você, uma blusa para você. Oi, estou com fome. Fica tranquilo, eu vou orar para Deus saciar a sua fome. Mas o camarada não tem coragem de fazer o prato de comida, colocar a mão no bolso e falar: ó, eu tenho meus últimos 20 reais aqui, ó, compra alguma coisa para você, ou espera, eu vou ali comprar para você, já trago, estou aqui para você comprar. É o que? Como o Tiago faz a comparação, é uma fé morta, porque ela não tem o que? Obras de misericórdia que vem da onde? Do Espírito Santo de Deus. Obra de compaixão que vem da onde? Espírito Santo. Obra de bondade que vem da onde? Longanimidade, temperança, mansidão. Obras do Espírito que gera de dentro. Ele se comove com a pessoa que está necessitada. Ele se comove com a pessoa que está passando pela luta. Ele sente o que? A dor. Irmãos, Jesus não faz uma comparação. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. Jesus fala para você, for para você sentir, chorar com os que choram, rir com os que riem. E com a fome, você acha que é diferente? Com a necessidade é diferente? Não. Querido, sinta a dor que ele está sentindo agora. Você não está sentindo essa dor agora porque eu tenho te poupado, mas ele está sentindo. Então sinta a dor dele. Sinta, as crianças não têm o que comer, o que beber. Eles não têm comida, ele não tem gás, ele não tem lar. Você tem no momento condição de fazer tudo o que você quer, mas ele não tem. Sinta a dor dele. Só que o problema é quando nós já sentimos essa dor e ele nos socorreu. Só que daí o crente é top demais. Aí o crente, ele deixa de sentir aquela dor por aquele que está. Quem conhece alguém assim? Ele já sentiu muita dor, só que Deus supriu. Só que hoje ele já não consegue mais sentir a dor daquele que já passou pela mesma coisa que ele passou. Ele já não sente mais. Ele já não se compadece mais. Talvez é isso que a Fabíola, talvez é isso, por isso que eu falo assim, para a glória de Deus. Por isso que a Fabíola talvez abençoa, doa tanto sapato dela, porque ela conta a história que andava com o sapatinho ela já contou aqui de rasgado, né? É isso mesmo? Se não for, teu pai vai desmentir aqui. Colocava um papelãozinho dentro, tempo das vacas magras. Tem vezes que ela está lá, irmãos. O sapato, ela ganha, ela compra, está lá. Tem vezes sapato que ela compra, ganha, nem usa uma vez, 2 vezes. Ela fala o quê? Aí vai comprar outro. Vou abençoar. Chegou um novo e não é lixo não, porque se for lixo eu já falo para ela, misericórdia, lixo é lixo. Vai, pega o sapato novo e abençoa. Esse é o papel do crente, irmãos. Abençoar uns aos outros. Viver a fé que Deus dá. Lembra que eles tinham tudo em comum. Um se portava com o outro. Um se comovia com a situação do outro. Um se comovia com o problema do outro. Amém, queridos? Então dizem: eu creio, mas não oram, não perdoam e não servem. Já compara isso com alguém que vê o irmão passando necessidade e diz: vai em paz, como eu falei, aquece-te, farta-te, mas não faz nada. Não faz nada. Isso é uma fé morta, sem compaixão, sem prática e sem frutos. Mas qual é a fé verdadeira que produz transformação? Estamos encerrando já, tá? Qual é a fé verdadeira que produz transformação? A fé que salva e a fé que transforma. Primeiro, uma fé viva se traduz o que, igreja? Diga: obediência à palavra de Deus. Diga: amor ao próximo. Generosidade no servir. Perdão liberado. Santidade no... Pastor, mas eu não consigo fazer nada disso. Você não consegue porque você não nasceu ainda. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Vamos parar o culto.
pastor, eu não consigo obedecer a palavra, pastor, eu não consigo amar o próximo, eu não consigo ser generoso, eu não consigo liberar perdão, pastor, quanto menos viver em santidade. Vocês falam que hora quarta-feira aqui, pastor, você chega a me dar um ódio, sabe por quê? Porque na realidade você não foi convertido pelo Espírito, você foi convencido. Sangue de Jesus tem poder, pastor, essa é a realidade. Pastor, eu não sinto, para gravar, eu não sinto nada disso, pastor, não sou obediente, não amo o próximo, não sou generoso, não libero perdão, tem que morrer, tem que pagar, e não gosto de servir nada a ninguém, não gosto de servir, pastor. É uma característica que nós não nascemos de novo. Você é apenas um frequentante, você entra e sai, você até fala em Deus, mas não conhece Deus, você até professa, até ocupa uma cadeira, mas na realidade você ainda não teve um encontro com o Espírito Santo. Sabe por quê? Descer águas, como eu tenho falado, descer águas não salva ninguém. O que salva é a transformação de dentro para fora, através das nossas atitudes. Então, aonde há a fé verdadeira, há movimento espiritual sobre a nossa vida. Falar de fé é fácil, mas viver é difícil. Quem está entendendo? Quem está achando a mensagem pesada, diga misericórdia, pastor. Pode ser, porque eu tenho coragem, pastor, eu suporto, tá? Não? Deus não está chamando uma igreja que demonstre o evangelho, que apenas pregue. Não basta levantar as mãos no culto, é preciso estendê-las a necessitados e transbordar a nossa fé. Não basta dizer eu creio, é preciso agir conforme a crença. Deus quer ressuscitar a nossa fé nesta manhã de domingo. Por que eu falo isso para todos nós? Porque Deus nos ama. E há pessoas entre nós que necessitam de ajuda para que a fé venha a ser acrescentada. Mas isso é uma intimidade sua com Deus. Por isso que cada culto, só mais um minutinho para nós louvarmos. Por isso que cada culto que a gente vem, a nossa fé é o quê? Acrescentada. Por isso que cada culto que nós adentramos, a nossa fé é o quê? Acrescentada. Por isso que quando você sai da sua casa, lá do outro lado do bairro, para vir para a igreja cultuar a Deus, a sua fé é acrescentada. Só que a fé é acrescentada naqueles que permitem que a fé adentre o seu coração. E eles falam, Deus, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a mudar por amor ao Senhor. Eu estou disposto a viver conforme o Senhor, meu... Irmãos, Deus não quer que ninguém fique numa caixa quadrada, não. Deus quer que nós possamos viver o melhor dele nessa terra. Mas a fé em Deus nos leva a se incomodar com aquilo que desagrada a Deus. Fique em pé para nós orarmos. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã de domingo. A Nanda vai tocar um teclado para a gente aqui, enquanto a Fabíola vai louvar. Espera um pouquinho, filha, daqui a pouco você toca. Fique em pé para nós fazermos aqui o momento da ceia. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Deus nos ama tanto, irmãos, que Deus, por mais uma vez, estendeu a sua misericórdia sobre a nossa vida. Que a nossa fé sem obras é morta. Você não pode depender de ninguém para que a tua fé venha crescer cada dia mais. Salvação é individual. Salvação é exclusiva de cada um daquele que crê em Jesus e vive e a pratica. Viva a fé. Não dependa do outro para você ser feliz. Não dependa do sorriso do marido no rosto para você sorrir. Pelo contrário, contagie pela presença do Espírito Santo que habita em você. Você carrega a presença do Espírito Santo, você carrega a alegria, você carrega a plenitude, você carrega a santidade, você carrega a temperança, você carrega a justiça de Deus sobre o vosso coração. Se Deus está te confrontando, nos confrontando em algo nessa manhã de domingo, há tempo de reconciliação, há tempo de conversa, e quanto à vida é tempo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se falamos que temos fé, mas não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ordena para que possamos fazer, essa fé está errada.
Coloca as mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Quero convidar. Você falou com as irmãs do diácono? Ainda não? Não? Eu quero convidar aqui a irmã Marli e a irmã Ângela. Vem cá, vai estar servindo a ceia conosco hoje. Pode vir aqui à frente. Vão estar servindo a ceia. A irmã Marli, diaconisa Ângela aqui na frente, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração e nós já vamos aqui apresentar os elementos. Eu quero que você faça uma autoavaliação. Todos nós juntos possamos fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação do que nós temos vivido diante de Deus. Querido, Deus não mudou. E eu falo isso com amor por todos vocês, por todos nós. Eu faço parte também. Eu faço parte. A fé é como uma lamparina que está acesa queimando, mas se ela se apagar, nós se tornamos pessoas mortas. Continuamos pregando, continuamos fazendo, mas sem fé não adianta nada. Não adianta nada. Coloca as mãos sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por este domingo abençoado.